E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui no último dia do mês, último dia de setembro, uma segunda-feira, dia 30/9. Bora fazer aí mais um vídeo de fechamento. Vamos ver aí o que aconteceu no pregão de hoje, uma movimentação direcional aqui de queda para o índice. Então vamos ver as oportunidades que a gente tem de entrar dentro desse movimento, de que maneira a gente consegue surfar uma movimentação dessa, como que a gente consegue ler as possibilidades do mercado de renovar máximas, de renovar mínimas, onde se proteger dessas operações. Então bora junto aí acompanhar esse vídeo de fechamento. Se você ainda não é inscrito, se considera aqui, ó, se inscrever no canal. Sempre eu vou estar trazendo aqui vídeos de fechamento, a conteúdo aí gratuito que ajuda bastante aí no seu desenvolvimento como trader. Então vamos lá, né, meu povo? Vou começar aqui mais um vídeo de fechamento da seguinte maneira. Vamos começar observando o gráfico do diário. A gente já estava percebendo da seguinte maneira, né? Temos aqui uma movimentação direcional vendedora pelo gráfico do diário. Movimentação principal aqui, média de 8 apontada para baixo, média de 20 apontada para baixo. A gente entrega essa primeira movimentação aqui que decorreu na semana anterior, aqui ó, 2 semanas atrás, bem forte de queda. A gente consegue enxergar isso dentro dessas barras, né, de queda, muita força de vendedores. E aí a gente começa a enxergar o comprador começando a produzir esse cenário de recuo dentro desses vendedores. Só que a gente realmente percebe que dentro dessas barras a gente não tem muita potência de compradores. Pelo contrário, os vendedores ainda estão mais presentes do que os compradores dentro dessa correção. Então isso daqui para a gente sinaliza um cenário apenas corretivo, não de reversão de movimento aqui, ó, por exemplo, para a gente voltar nesse momento a subir. Então eu preciso de potência, eu preciso enxergar essa potência, a gente enxerga essa potência através das barras. Eu realmente precisaria de uma força aqui, ó, compradora, para realmente falar, pô, esse índice vai subir. Nesse caso, como o comprador não está fluindo aqui, ó, nessas duas barras compradoras, eles estão bem na moita, isso aqui trata-se de um processo corretivo. Quando a gente vai diminuindo o nosso time frame, a gente vai observando da seguinte maneira, ó, 120 minutos. O que a gente observa pelos 120 minutos? A gente observa o movimento altista dentro de 120 minutos, né? É a correção dentro dessa pernada dos vendedores. Média de 20 apontada para cima, média de 8 apontada para cima. Então, é um movimento de alta corretivo dentro de uma pernada principal de baixa. Vou diminuir mais um pouquinho ainda, 60 minutos. Bom, 60 minutos antes da abertura estava alinhado aqui, ó, para o sentido comprador ainda as médias. Então, a gente estava ainda promovendo topos e fundos ascendentes dessa movimentação. A gente ainda estava dentro dessa estrutura altista aqui, ó, de correção desse índice. Pensando nesse momento corretivo, a gente ainda tinha patamares acima, caso os compradores dessem sequência no movimento para vir buscar, que era justamente essa região aqui, ó. Média móvel de 200, do 60, 61 dessa pernada de baixa, um nível acima aqui desse topo anterior. Era uma possibilidade caso os compradores voltassem aí para essa movimentação de hoje. O que a gente pode analisar para o começo do pregão sobre as possibilidades de falhar esses movimentos? A gente pode começar analisando a seguinte característica do preço. A gente entrega um fundo, entrega um topo. Faz um processo corretivo, renova topo. Faz um processo corretivo, renova topo. Então a gente vem montando essa estrutura aqui, ó, altista dessa movimentação. Quando uma correção ela acaba sendo tão grande, a gente acaba perdendo potência de um dos lados do movimento. Então a gente tem a potência dos compradores nessa movimentação aqui, ó. Então, quando a gente enxerga essa potência dos compradores na sexta-feira gerada e a devolução do movimento pelo lado do vendedor, o vendedor ele conseguiu engolir toda essa movimentação. Repara que essa última pernada dos compradores foi praticamente aqui, ó, perdida a sua potência. Então, a gente consegue identificar o controle de forças dessa maneira. Então, ó, o comprador ele ficou com esse restinho, o vendedor ele realmente tomou conta praticamente de toda essa movimentação. Então, dentro de um cenário desse, quando uma correção ela ultrapassa aqui, ó, 80% dessa pernada, a gente passa a ter a probabilidade de apenas 10% das vezes de buscar novas máximas. A maior chance desse movimento é justamente conseguir promover novas mínimas e aí falhar a região de novas máximas. Inclusive essa daqui era uma probabilidade que a gente estava visualizando. Quando a gente vem aqui, ó, para o nosso Discord, eu compartilhei no começo do movimento aqui, ó, justamente essas retrações desse movimento, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Olha só a imagem que eu trago aqui, ó, para vocês. Então, a gente tinha mapeado justamente essa retração entre topo e fundo dessa pernada com a possibilidade de promover aqui um cenário de topo mais baixo.
Então, era a princípio a movimentação que a gente tinha aqui para a nossa abertura, a possibilidade aqui da gente ter uma falha de topo, justamente produzir um topo menor desse movimento. Então, quando a gente vem para o início do pregão, a gente já estava mapeando essas retrações aqui, caso o comprador ele realmente fosse abrir aí animado, e também estávamos acompanhando essas retrações aqui dessa última pernada com a possibilidade de falha de máximas. Quando a gente abre o índice aqui pelo 2 minutos, olhando o time frame um pouco mais micro, a gente tem uma primeira oportunidade, que é justamente o nosso trade de Fab Four. Quando a gente pega aqui ó, o nosso caixote de Fab Four, a gente já tem uma saída de movimento, um Bull 180. É justamente esse primeiro movimento aqui, ó, barra 1 e barra número 2. A saída desse movimento gera um cenário de um Bull 180, seria a primeira possibilidade de compradores. Bom, quando eu identifico essa possibilidade, meu stop mínimo seria no fundo dessa barra número 2. Era justamente o que estava um pouco mais difícil de ser abraçado, né? 260 pontos de risco. Acaba sendo um risco um pouco grande, né? Para um trade de abertura, para eu conseguir me proteger. Então, foi a primeira oportunidade. Eu posso buscar quais alvos dessa operação. Posso projetar a própria barra para cima. E eu vou pegar o quê? 1, 2 vezes o tamanho do seu risco. Pagou aqui mais de um push e meio esse movimento. Posso projetar também uma movimentação já de espelhamento aqui para cima. Então daria para a gente projetar como se fosse esse Fab Four aqui, ó, esse caixote. Deixa eu tirar o imã aqui. Espelhar o tamanho desse caixote aqui, ó, para cima. Então tem o caixote do Fab Four, tenho a espelhar ele para cima, pego aqui uma vez o tamanho dele, e aqui seria a região de alvo desse índice. A partir do momento desse rompimento, saída do caixote, primeiro caixote aqui geraria essa região de alvo. Também poderia pegar justamente acompanhar as retrações dessa movimentação de baixa que a gente já estava mapeando. A possibilidade de produzir topos menores em níveis de retração desse movimento. Então, identificar esses níveis de retração, aqui era uma região também interessante, retração de 61%, para produzir um cenário de falha. E a gente já tem o teste na retração desse 61 e deixa uma mega de uma barra de rejeição. Olha o tamanho que ficou essa barra número 6 aqui, ó. É uma negação praticamente imediata, né? A gente já teria uma entrada de um Bear 180 na barra 5 para a barra 6. É um engolfo de baixa, como você quiser chamar aqui, ó, um Twin Towers também. É uma baita barra de virada de movimento. Ah, mas eu não quero vender ainda porque as médias estão ainda apontadas para cima. Bom, você pode esperar, mas esse trade aqui é um trade contra, né, a tendência, já que o preço está subindo e você faz uma venda com o preço subindo num cenário de rejeição. Próximo ponto de venda que a gente teria seria justamente aqui, ó, nessa vela número 16. Ah, não daria para comprar a vela 15, Alisson? O que eu tenho aqui, ó, nessa vela 15? Bom, eu tenho a região já demarcada, de região aqui de 61%, então é uma possível região de resistência, e eu tenho essa força desses vendedores aqui. Eu estou comprando uma região que está dentro dessa força desse vendedor. Esse vendedor ainda não foi anulado. Então, para eu pensar numa compra desse índice, eu teria que ou pelo menos ir para cima aqui, voltar, trocar a polaridade para dar sequência dessa movimentação, desde que as médias também estivessem próximas desse movimento, coisa que não aconteceu e ainda acaba o quê? Produzindo um topo menor. Esse topo menor é um topo menor acima da média móvel de 20. Aqui eu tenho ainda um cenário de 1, 2, 3 de venda. É um candle PFR, essa barra número 16, uma top in tail torpedo. É um cenário que nega imediatamente a continuidade do movimento aqui, guiado pela média móvel curta. Outro cenário que ajuda também a gente a identificar essa venda é a amplitude da média móvel de 20 com a média móvel de 8. Essa barriga de cadela aqui, ó, que forma entre uma média e outra, faz com que a gente perca momentum para esse trade simplesmente da sequência. Então aqui não era um trade possível de ser um trade comprador nessa movimentação, pelo contrário, você poderia buscar por opções de venda já pela região que a gente estava, 61%, o cenário afastado, embarrigado aqui de médias, um cenário aqui propício a fazer esse retorno. Então a própria barra 16 foi uma possível barra. A gente monta um cenário de Martin Bear. Ultrapassagem aqui, ó, desse topo para esse fundo é um cenário de Martin Bear. Aqui seria a segunda possível entrada. Aqui já estaria com as médias alinhadas, né? A 8 já apontada para baixo, a 20 já quebrada, as duas médias alinhadas. Então, aqui foi um próximo ponto vendedor
que a gente localizou. Qual que é a primeira região de alvo que a gente teria para vir buscar esse índice? A mínima anterior, né? Bom, a gente tinha mínima anterior aqui e também a mínima do dia anterior, que era uma grande probabilidade dessa movimentação. A partir do momento também que a gente renova a mínima, a gente rompe essa região aqui ó, de mínima, a gente ativa um espelhamento em A pelo gráfico diário. Esse espelhamento em A gera alvos mais abaixo. Então, também poderia trabalhar com alvos de espelhamento. Mas, inicialmente, antes do preço realmente dar sequência, a gente tem esses níveis aqui ó, de fundos anteriores como níveis de alvos. Bom, a gente atinge a região desse fundo. Aqui deixa um cenário de uma BT kamikaze. Seria possível executar esse trade contra tendência? Seria sim possível de executar esse trade contra tendência. Quais são os empecilhos desse trade? Tamanho de stop, 230 pontos num trade contra tendência é bem caro, hein? É um gatilho bem caro, ele acabou ficando grande aqui nessa movimentação, então não gosto de pegar gatilho desse tamanho para executar na contra tendência, eu acho um gatilho bem caro aqui pelo 2 minutos. Então imagina, você compra essa operação, o preço está sendo guiado pela média móvel curta, ó. Você não sabe se o preço nesse momento ele vai romper ou não. Então você compra aqui com o nosso primeiro nível de resistência aqui, com um stop desse tamanho. Você arriscaria perder esse tanto aqui e um possível alvo desse tamanho aqui, inicialmente, né? Então, você aqui é um risco-retorno incompatível num trade contra tendência. Não gosto de executar esse tipo de entrada só pelo formato dessa barra aqui na região de suporte. Tanto que, vamos pegar aqui a projeção dela. Pera aí, vamos pegar a projeção da barra 38 para cima. Foi uma barra que chegou a pagar um pouco mais de 1 para 1 aqui, mas logo em seguida acabou retornando, voltando. Apenas fez um halt aqui ó, na região da VWAP, né? E aí a gente deixa uma próxima barra de sequência do movimento. Eu não altero tendência, eu não troco a movimentação, então os vendedores eles continuam apoiados e aqui em maior quantidade. Essa barra número 42 seria uma barra de continuidade de movimento, uma RBR. Logo abaixo, ativamos a própria GBTO aqui, ó. E ainda depois eu tenho mais uma possibilidade nessa barra, número 46. Aqui o índice ele começa a ficar um pouco mais amarrado, né? Ele realmente começa a ficar um pouco mais amarrado. A gente vem, atinge a região da mínima do dia anterior também aqui como possível alvo, ó. A gente atinge a região da mínima do dia anterior. A gente acumula um pouquinho aqui nessa região e volta para fazer aquela captura de liquidez básica, né? O preço nada cai em linha reta, dificilmente o índice vai cair simplesmente em linha reta. A gente volta para produzir um pullback em time frames maiores. Quando a gente volta para produzir pullback em time frames maiores, aqui ó, nessa movimentação, a gente consegue entender que pelos 60 minutos o cenário ele estava fazendo a virada do movimento. Olha só, a gente consegue fazer essa movimentação de impulsão. A gente volta para testar agora a média móvel de 20 que está inclinando para baixo, a média móvel de 8 que está inclinando também para baixo, do lado contrário, utilizando ela como nível de resistência. Essa 20 do 60 equivale a 200 do 5, é justamente esse pullback que o preço faz nessa movimentação. Esse pullback ele é um pullback saudável ainda, porque ele fica dentro da pernada de baixa no nível de 50%. O índice ele respeita muito a correção de 50% e ele dá sequência nesse movimento para baixo. Bom, sequência desse movimento para baixo, agora sim a gente vai dar sequência nessa movimentação. Como a gente já tinha visualizado a possível movimentação em A desse índice, ativação desse movimento em A, a gente pega alvos desse movimento em A aqui, ó, topo do dia, fundo da barra 1 e espelha para baixo. Bom, preço vem, atinge região de primeiro alvo aqui, ó, na trena, no tick, no 860. É uma região que ele fica realmente acumulando. É um cenário de um BDP dentro da nossa metodologia, um breakdown play dentro desse cenário aqui. Quando a gente começa, posso olhar, por exemplo, pelo 2 minutos. Eu comecei a fazer um cenário lateral, né? Começo a montar um cenário lateralizado. Já comentei aqui em vários vídeos de fechamento que quando a gente começa a cruzar o cenário das médias, eu vou aumentando o meu time frame. Se no 2 minutos eu comecei a cruzar, eu vou para o 5. A partir do momento em que o 5 ele tenta fazer a continuidade, não consegue seguir, cruza para cima de novo, se o 5 ele já está fazendo fechamentos alternados, eu vou para um degrau acima, 10 minutos. E aí eu vou esperar mais um degrau acima, o 10 minutos, ver qual vai ser a reação na média móvel de 20. Então percebe que esses movimentos lateralizados em time frames curtos são correções em time frames maiores.
Então, possivelmente uma lateralidade num time frame menor, você vai aumentando, você vai identificando que o preço ele vai corrigindo no tempo, conforme aqui a gente vai esperando time frames maiores. Então, o 2 minutos ele ficou lateralizado aqui, ó. 2 minutos lateralizou, 5 minutos, opa, também lateralizou. Deixa eu ir para o 10 minutos ver. Se o 10 minutos ele realmente perde a média móvel de 20 e fecha aqui acima, eu vou para o 15. E aí, o 15 minutos eu vou esperar a média móvel de 20 vir e testar. Aqui nesse caso, a gente ficou acumulando de lado, o 15 minutos chegou bem próximo, o 10 minutos ficou mais bonito ainda. Mas olha só a característica do preço. Por isso eu gosto também de ter a confluência de time frames maiores, para identificar potência. 4 barras compradoras anulada por 2 vendedoras. Depois mais 2 barras compradoras, 1 barra vendedora só, anula todo mundo. E aí eu demoro mais 4 barras compradoras para conseguir aqui, malemar, anular essa primeira barra. Então é óbvio, tá nítido aqui, ó, que os vendedores continuam dentro desse poder, dentro dessa potência. E aí, pelo 10 minutos aqui, eu teria o cenário de continuidade desse movimento. É um cenário de um GIFT, um VSS, um BDP, um Breakdown Play, e joga aqui reto até a região do segundo alvo, alvo de 100% desse movimento, cravado no 545. Faço um route na média móvel de 20, volto essa movimentação aqui, aciono mais um cenário de GIFT, mais uma renovação aqui de mínima. Então, o índice ele não mudou a sua característica desde a abertura. Ele tentou colocar uma barra potente aqui de alta, colocou um movimento comprador, mas logo em seguida ele falha a renovação da máxima. A partir do momento em que ele falha a renovação dessa máxima, a gente vira o cenário, anula essa mínima, ativa esse espelhamento em A e cumpre 100% desse alvo espelhado aqui em A para baixo. É onde a gente está lacrado aqui em cima nesse momento. Pelo 2 minutos aqui, hoje foi um dia realmente um pouco mais difícil de ser conduzido o preço, porque ele promoveu pullbacks em time frames maiores. Então, é uma maneira aí de você conseguir filtrar e identificar potência nos movimentos, é aumentando os time frames, 10, 15 minutos, ó. A gente percebe que em time frames maiores, eu gosto de utilizar um triple screen aqui, eu sempre gravo nos meus stories. Eu tenho 3 telas aqui, ó. Eu tenho mais 2 aqui do ladinho, ó, que eu ainda utilizo, então eu gosto de utilizar 3 telas aqui, eu fico observando 60, fico observando 15 minutos, eu gosto de observar quem está no poder em time frames maiores e tentar seguir essa movimentação. Então, 15 minutos, olha só, pernada direcional, cenário de Martin Bear, volto para testar a média móvel de 20, um VSS aqui ativado, volto para 200, corrijo de lateralizado, ó. Então, eu não enxergo compradores, o comprador está sendo capaz somente de produzir cenário de um pullback, cenário de uma correção, aqui somente para voltar a buscar liquidez para dar continuidade nessa movimentação. Bom, a partir do momento em que o índice está perdendo essa movimentação aqui, a gente já pode começar a pensar num cenário quase que de um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, nessa movimentação. Então, pensando nesse ombro, cabeça, ombro, eu já posso começar a trabalhar com alvos até maiores dessa movimentação. E aí seria topo de hoje e fundo aqui, inicial da sexta-feira. Olha lá, primeiro alvo atingido. Caso o índice continue a movimentação, dá para a gente acompanhar pelo 235 aqui, próximo alvo. Pensando em alvos maiores ainda, a gente pegaria essa movimentação aqui projetada para baixo. Então, esse movimento aqui de baixo, eu alteraria aqui essa movimentação desse topo para esse topo principal. A gente ainda teria alvos aqui um pouco mais abaixo dessa movimentação. Então, índice numa movimentação de queda aí para o pregão de hoje. Uma movimentação direcional de baixa, né? Topos e fundos descendentes. Foi um dia aí bem interessante. Rendeu o trade da compra na abertura e logo em seguida foi a maioria aí das operações na ponta da venda. Vamos dar uma olhada no Dolinha. Dolinha entregou um trade assim, ó, de Fab4 de livro. Hoje aqui, ó, fica aqui nesse Dolinha para você acompanhar esse trade de abertura. O dólar aqui abriu numa região bem interessante, com uma configuração bem interessante, dando sequência dessa movimentação. Então, teve muita gente no pregão de hoje que que fechou o mês, que segundou aqui, ó, em 10 minutos de pregão. Porque o dólar realmente ele pagou muito rápido nessa movimentação. Ele pagou aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar ainda o pessoal aqui que realmente foi muito rápido a movimentação da abertura. Rendeu aqui um trade, ó, em 10 minutos, simplesmente, olha só. Trade aqui em 10 minutos, galera comprada aqui, ó, no índice. Vendida no dólar já, batendo meta somente nesse movimento aqui, ó. Travou a plataforma às 9h10 da manhã. Então, realmente aqui o pessoal garantiu já o dia nesse trade de abertura do índice e do dólar. Quando a gente vem aqui pensar nesse dolinha, o que a gente consegue observar também pelo cenário do dólar?
a gente tem uma zona de Fab Four bem comprimida para esse Doletas. Uma zona de Fab Four comprimida pelo cenário dos 2 minutos, pelo cenário dos 5 minutos. Então, dois time frames alinhados a 200 por cima da média de 20, no 2 a 200 por cima da média de 20 do 5 também. Os dois time frames aqui alinhados. Quando eu venho olhar para esse dólar, eu vou aumentar aqui um pouquinho o time frame, eu consigo perceber que ele está lateralizado num range, né? Olha só, vamos pegar aqui o range que o dólar estava lateralizado. Bom, como base, eu vou pegar essa região lateralizada. Aqui a gente tentou ficar fora, a gente não conseguiu, então a gente poderia jogar na mínima desse range aqui. A gente pensando no trade de abertura, eu preciso realmente entender que ele quer fazer um rompimento para algum dos lados, ou para cima ou para baixo. Então, eu só vou operar saída de movimento se ele conseguir aqui confirmar essa saída dessa movimentação. Quando eu cair para o 2 minutos, o que a gente observa? A mínima do pregão de ontem estava exatamente nessa região aqui, ó. Deixa eu colocar uma linha. Mínima do pregão da sexta-feira. Bom, primeiro candle abre abaixo da mínima da sexta, que é esse candle 1 aqui. A gente não consegue nem superar a máxima dessa região. Ou seja, o que antes estava sendo suporte na sexta-feira, já abre utilizado como resistência aqui nesse pregão de hoje. Então, o primeiro candle não conseguiu ser superado. Isso é um indicativo de que o falso rompimento dessa mínima não está existindo. A gente não está rompendo falso. Só que eu precisaria de uma qualidade de um rompimento mais efetivado. Eu queria uma barra sólida realmente fechando abaixo dessa região. Então, o que eu fiz? Eu fui para o 1 minuto. Fui para o 1 minuto e esperei aqui um cenário realmente aqui fechar. Vendi nessa barra número 5. Então, aqui foi exatamente minha venda. Esperei a barra 5 fechar, vendi na barra 6, inclusive, aqui nessa barra. Quando a barra 5 do minuto fecha, eu já consigo fechar também a primeira barra dos 5 minutos. Então, primeira barra dos 5 minutos, que também tinha um Fab Four aqui alinhado, ó. 1 Fab Four alinhado, 2 Fab Four alinhado, 5 Fab Four alinhado. Então, primeira barra dos 5 minutos, respeita a troca de polaridade com a mínima aqui do dia anterior e fecha abaixo. 2 minutos também já fecha, só que o 2 minutos ele acaba encarecendo, né? Então, consegui aqui abraçar melhor pelo 1 minuto nessa barra número 5. E agora, quais alvos a gente pode traçar nessa movimentação? Bom, eu posso traçar espelhamento aqui do movimento da sexta-feira. Esse movimento aqui para baixo. E aí, a gente teria uma região aqui de confluências. Quando eu espelho a sexta-feira para baixo, deixa eu ajustar aqui. Aqui na mínima. Pronto. Não, pera aí que tem uma coisa errada aqui. Aí. Cadê? Aí, agora sim, deixa eu ver. Não, ainda não. Oh, meu Deus. Aí, agora sim, ó. Então, espelhamento da sexta-feira aqui espelhado para baixo, ó, primeiro ponto aqui na máxima, segundo e terceiro ponto aqui na mínima da sexta-feira. A gente tinha uma região de primeiro alvo aqui, ó, em confluência, que era exatamente essa região de mínima aqui, ó, produzida pelo dólar. Essa região de mínima produzida pelo dólar dava exatamente no primeiro alvo em confluência aqui do espelhamento do dia anterior. E essa região de mínima já era a região de suporte há vários dias atrás. Olha só que coincidência, né? Toda vez que o dólar vem buscar essa região, ele repele com compradores, ó. Compradores. Bateu aqui mais uma vez hoje, comprador entrou atuando nesse dolinha. Ainda mais quando a gente chega numa região dessas com afastamento dessa maneira. Olha só, 1, 2, 3 barras consecutivas. Uma venda realizada aqui é para ser embolsada nessa região, porque é muito fácil desse preço acabar retornando e aí você deixa realmente muita pontuação na mesa. Foi uma operação que, pô, nessa pernada de topo a fundo, ele andou 30 pontos. Então é muito fácil aqui de você deixar uns 10 pontos na mesa, e é coisa que não pode acontecer num trade de abertura, que é justamente para você abraçar essa volatilidade inicial que o mercado tem. Então, chegou nessa região, a gente protegeu no barra do 1 minuto, então tirou aqui nesse fundinho já, e já era a primeira região de virada de mão, aproveitando preço deslocado, realmente assim, muito afastado, entrando dentro dessa região de suporte, vindo para perder a mínima aqui desse fundão, numa sequência de barras, isso é improvável que aconteça. E aí, na barra número 11, a gente já tem uma possível virada de movimento. A barra número 6 também é essa possível virada de movimento. Pelos 5 minutos, é a barra número 3. A gente olha essa barra número 2 como característica de exaustão do movimento. Inclusive, ela não foi nem violada. E aí, a gente tem uma característica muito parecida aqui quando a gente olha, por exemplo, pelo 15 minutos.
Olha só essa barra aqui do 15 minutos, como ela caracteriza exaustão de movimento. Já abre e ela nem é violada. Ó. A primeira barra desse movimento atinge a região de suporte, ela não consegue ser violada. O que acontece? O preço vai para o outro lado dela. Primeira barra do 15 minutos do pregão de hoje, ela está flutuando, está afastada das médias. A mínima dela não é violada e o preço simplesmente vai para o outro lado dela. Aqui pelo 2 minutos, rendeu aqui boas oportunidades de entradas na contra-tendência, né? Então, a primeira delas seria justamente pegando a faca caindo na barra número 6, nessa região aqui de possível suporte, preço vindo esticado. Depois, a gente teria novas compras a serem realizadas acima das médias. Então, a barra número 22 seria uma possibilidade de compra já na viradinha das médias. É uma BT com halt na VWAP, média móvel de 20, média móvel de 8 e amplitude para média móvel de 200. Aqui eu tenho espaço para esse preço andar. Próximo gatilho aqui, que a gente tem Bull 180 num cenário de um BOP. Então aqui é um Breakout Play, já dentro da nossa metodologia. Preço lateraliza, faz a troca de polaridade com essa regiãozinha, cenário de continuidade desse movimento. A gente tende a vir buscar mais uma vez essa região de resistência, né? Aqui estava sendo resistência, que era a mínima do dia anterior, resistência aqui também. Quando a gente vem calçado pelas médias, a gente tende a conseguir romper essa região. Outro ponto em confluência, a média de 200 aqui, ó, não havia sido testada no dia, que confluía para a nossa análise. A média de 200 do 1 minuto também ainda não havia sido testada. Olha que barra linda que fica nesse 1 minuto, a barra 61. É uma barra bull aqui, uma barra elefante, né? Realmente muito grande, uma das maiores barras aqui do dia nessa ponta compradora. Então, aqui seria outra oportunidade de compradores. Ah, onde mais a gente poderia ter comprado? Aí sim a gente acaba ficando um pouco mais caro, né? Seria aqui, um cenário de um gift. A gente percebe que o comprador, ele, por mais afastado que ele gera essa movimentação, o vendedor ele está muito fraco. Essa característica aqui dos vendedores realmente fracos, a gente poderia acreditar numa sequência de movimento. Ah, mas e aí, aonde que a gente pode levar? Bom, a gente pode levar, já que a gente promoveu um falso rompimento dessa mínima aqui atrás, ó, já que a gente tentou fazer o rompimento dessa região de suporte e não conseguiu e falhou, a gente tende a jogar na outra extremidade. A outra extremidade está exatamente aqui, ó, nessa máxima anterior. Então, daqui, onde deu essa compra até aqui, a gente tinha espaço para conseguir vir buscar. Então, poderia sim vir fazer essa compra. Tá? A gente já estava no trem das 8 aqui, realmente é o cenário mais forte que o dólar engata, quando ele engata toda essa movimentação guiado pela média de 8. E é justamente quando ele vai respeitando essa média que eu preciso fazer a saída quando ele perde essa média. Porque quando ele perde essa média, ele perde a sua potência, ele tende a virar a movimentação. Então, repara quando o preço ele vai sendo guiado pela média de 8 e aproveite esses momentos. São os momentos mais fortes dentro de uma tendência. Então, o preço começa a respeitar a média móvel de 8, a média móvel de 8 vai empurrando o preço para cima, vai junto com o trade. E quando essa média for perdida, no caso aqui, ó, que perdeu na barra 58, você faria a saída da tua operação aqui, tanto que ele já nem consegue mais produzir novas máximas, acaba falhando o movimento e vira essa movimentação. A partir do momento em que a gente vira essa movimentação, a gente tem uma movimentação parecida com a do índice, inclusive, que seria o cenário de um topo menor para voltar para mais uma vez aqui nessa região da média móvel de 200. Olha só que legal a movimentação das médias hoje no dólar, foi bem característico, né? Médias expandidas, elas voltam, são comprimidas, se expandem de novo, tendem a voltar mais uma vez aqui para o seu cenário comprimido. Então, foram as principais movimentações, trade de abertura, depois gera a exaustão do movimento, gera o movimento no sentido contrário, até a saída no trailing stop pela média móvel de 8, que aconteceu aqui, ó, nessa movimentação. Ainda caberia a possibilidade de venda, mas, a pessoa que já conseguiu localizar essas movimentações não vai ficar girando mais ainda, né? E aí a gente volta para a média móvel de 200, a gente dá aqui uma diminuição na sua liquidez. Hoje foi vencimento de dólar, né? Tem a rolagem, então já é uma característica de diminuição aqui da volatilidade no período da tarde. Pelo cenário do 15 minutos, a gente lateraliza dentro dessa movimentação, realmente confirmando o falso rompimento desse fundo aqui, dessa lateralidade. Bom, o dolinha pode estar causando aquela correção no tempo, né? Realmente esperando aqui médias de time frames maiores, entra naquele mesmo cenário. Quando a gente identifica, por exemplo, 60 minutos, 120 minutos, olha lá, ó, a gente vai aumentando o time frames para conseguir identificar as possibilidades que ele vai gerando aqui para a gente. Bom, essa daqui foi a movimentação do índice, foi a movimentação do dólar. O dólar acabou sendo um pouco mais limpo a sua movimentação, né? Deu trade aqui de queda e depois deu essa pancada aqui na compra e
rendeu aqui o dia rapidão para quem conseguiu localizar essas boas oportunidades. O índice acabou judiando um pouquinho mais, demorou um pouquinho mais para entregar uma movimentação, mas também entregou uma bela de uma movimentação aqui. Deixa para mim aqui nos comentários como foi aí o seu desempenho no pregão de hoje, se você conseguiu também fechar o seu mês legal ou fechou o mês aqui, ó, no prejuízo. Trabalhar aí para que o próximo mês seja um mês excelente, né? Então, um excelente mês de outubro para você. Deixa o dedo no like aqui, ó, que você vai ter um mês de outubro excelente. Valeu, tamo junto e até amanhã.